eu convido para vir ao palco, então, o nosso anfitrião do Brasil Low Carb, Dr. Carlos Bastian. Que bom tê-lo aqui conosco. Convido o cardiologista e triatleta, Dr. Ciro Campos. O psiquiatra, Dr. Regis Chachamovic. Multiprofissional esse encontro. E a nutricionista, Maiara Cristina. Tudo bem? Vai reforçar a nossa turma aqui, Dr. Guilherme Marquezini, endocrinologista. Sejam todos muito bem-vindos. Quem faz a mediação da mesa redonda, meu colega jornalista, Davi Paes Lima. O Davi contribuiu para a evolução deste evento desde a sua estreia. Amigo e fã da Mariana de Abreu Bastian, que criou este evento em 2019, o Davi vestiu a camisa, vem ampliando os conhecimentos sobre a dieta low carb e permitindo que muito mais pessoas explorem o tema, como editor de conteúdo da Brasil Low Carb. Entre os produtos disponibilizados estão reportagens, cursos, infoprodutos e um e-book. É contigo, Davi. Olha, obrigado, que Ana. Time para comandar essa mesa redonda. Uma grande responsabilidade. Boa tarde a todos. Grandes feras. Um último aqui entrou de última hora. Prazer, obrigado por aceitar. Dr. Carlos Bastian, cirurgião do aparelho digestivo, à frente aí do Brasil Low Carb. Dr. Ciro Campos, cardiologista, triatleta e recrutei-o especialmente pela questão da dieta carnívora. Dr. Regis Chachamovic, psiquiatra e referência em psiquiatria metabólica, vai estar falando um pouco para a gente sobre esse campo relativamente novo dentro da psiquiatria, né, doutor? Doutoranda em nutrição, Maiara Lima, nutricionista aqui de Florianópolis, e o doutor endocrinologista Guilherme Marquezini, que vai estar falando com a gente um pouco sobre diabetes, principalmente. Eu quero começar, se me permite, Dr. Carlos Bastian, pelo Dr. Ciro. Eu acompanho muito ele e a esposa dele também, a Vanessa, que é nutricionista, e eu quero saber como que a carnívora entrou na vida de vocês, eu acompanho o dia a dia de vocês, como essa dieta mais animal-based entrou na vida de vocês e como isso impactou também em consultório, né? Beleza. Boa tarde, então, pessoal. Primeiro, antes de começar a responder essa pergunta, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e parabenizar vocês pelo evento que vocês fizeram. Eu vim no evento anterior, 2021, foi a minha primeira vez no Brasil Low Carb, e engraçado que quando eu estava aí no lugar de vocês, eu tinha uma sensação que eu ia estar no próximo. Não sei porquê, assim, acho que é por me identificar tanto com as palestras, com o que vocês defendem, eu pensei, sei lá, parece que eu vou estar. E hoje eu estou aqui. Então, primeiro, cuidado com o que vocês desejam, porque vocês podem ficar nervosos quando acontecer isso. E o segundo, né, logo depois que aconteceu o Brasil Low Carb, coincidência, assim, ironia do destino, eu conheci o Carlos, a Mariana e a Mari, até trabalho com a Mari agora, e eu pude ver a paixão que a Mariana tinha por tudo isso aqui. Então, assim, tem coisa que a gente não entende, né, e nunca vai entender porque acontecem umas coisas dessa, mas independente da crença de cada um, onde quer que ela esteja, tenho certeza que ela vai estar muito feliz com o que vocês fizeram, e espero que isso aí aqueça um pouco o coração de vocês, que é difícil nessa hora e não tem palavras para confortar além disso aí. Isso aí, obrigado. Bom, agora falando um pouquinho da como eu cheguei na dieta carnívora, né? Foi mais ou menos o mesmo passo do que a maioria daqui teve, né? Só que não estou vendo ele aqui, mas igual o Fernando Aranha, aquele trabalho que ele faz parte, que ele é o controle, eu sou o caso, né? Eu sempre fui louco por atividade física e nunca tive problema de peso, então não foi por isso que eu descobri a low carb.
mas me apresentaram ela quando eu estava recém saindo da cardiologia, que compartilhava um pouco do que o Neto falou aqui, né? Eu estava bem naquela fase bem humilde que eu achava que eu sabia tudo, né? E como é que um urologista, ele não é clínico, ele não é médico, ele é urologista, ele é cirurgião, pode saber mais de prevenção de doença cardiovascular do que eu, que estou acabando de sair da academia, não pode ser. Mas ele se defendia muito bem, tinha artigo científico ali, eu pegava, olhava aquilo, ia conversar com os meus mestres na época da cardiologia, e encontrava uma defesa completamente diferente. Então, tinha de um lado um urologista que falava uma coisa, do outro lado os cardiologistas falavam outra, e eu pensei, bom, eu vou ter que aprender a ler esses artigos, porque não vai adiantar eu confiar em quem que eu vou confiar, né? E aí, do passo que eu aprendi, que eu conheci o Souto, eu conheci o site o curso do José Neto, e fui fazer o curso de saúde baseada em evidência para aprender a ler artigo científico. Bom, fiz o curso dele, comecei a ler os artigos científicos, e aquele medo que eu tinha de gordura e de carne, porque eu era apaixonado, sempre fui apaixonado por carne, e até faz sentido eu ser carnívoro hoje, ou animal-based, eu tinha muito medo tanto de doença cardiovascular como de risco de câncer, né? Porque na minha família tem um grande histórico de câncer. Aí eu comecei a estudar, comecei a derrubar caso a caso, né? Artigo por artigo que falava que a carne poderia me fazer mal e que a gordura poderia me fazer mal. Fiz low carb, fiz cetogênica, fiz tudo isso. Só que eu sempre fui muito prático também. E eu nunca fui muito de gostar de brócolis, apesar de que na época eu achava que eu amava brócolis. Fui atrás de alguns artigos sobre os vegetais. Um dos artigos dizia que o vegetal não era necessário para a minha saúde, ele seria mais como se fosse o que eu deixo de comer para comer vegetal que teria um impacto positivo. E eu falei, bom, então, se eu vou deixar de comer vegetal para comer só carne, eu não vou comer as outras coisas, talvez isso faça sentido para mim e me traga algum benefício. Como eu sou médico, mas eu não posso, se eu não tenho um respaldo científico suficiente passar para os pacientes, eu resolvi fazer um estudo N igual a 1. Então, eu testei por um mês em mim uma dieta totalmente carnívora, só carne, queijo e ovo durante o mês inteiro e água, e vi resultados bem interessantes. Antes disso, desculpa, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Como dieta carnívora, a gente não tem muito estudo científico, eu consegui derrubar todos, pelo menos até onde eu cheguei, os mitos que tinha sobre a gordura e a necessidade de vegetais, mas eu não tinha, além disso, outra fonte para pesquisar. Aí eu voltei na ancestralidade, que não lembro qual o William chegou a mostrar aqui, e também o Aranha mostrou, né? Não faria sentido a carne que fez a gente descer das árvores, evoluir nosso cérebro, a gente se distanciar dos nossos primos, macacos, e por assim dizer, evoluir até onde a gente está, não poderia me fazer um mal. Então eu fiz essa dieta carnívora, foi assim que eu cheguei na dieta carnívora, tive um ganho muito expressivo. E isso faz quanto tempo, Ciro, mais ou menos? Faz quase 2 anos já. Faz quase 2 anos. E aí, né, como eu falei, eu não tinha sobrepeso, nada disso. Eu tenho uma altura de 1,79, eu pesava 77 quilos na época. Em um mês, eu fui para 72 quilos, fazendo antropometria, né? E desse peso todo que eu perdi, de 5 quilos, foram 4 quilos de gordura e só 1 de massa muscular. Que eu não consigo dizer se foi exatamente só a carnívora ou a preparação para as provas que eu estava tendo naquela época, né? E a tua versão atleta veio antes, o Ciro atleta já existia antes da carnívora ou veio depois? E qual a principal diferença tu percebeu na tua performance? Tá, vamos lá. O Ciro atleta veio com 13 anos, quando eu era um baixinho gordinho, meu pai me obrigou a ir para academia. Dali eu nunca mais parei, né? Na época ali da carnívora, eu estava me preparando para minha... Não me lembro, acho que foi para minha primeira maratona. Eu estava preparando para minha primeira maratona. Como eu já vinha, né, de uma dieta low carb, algumas vezes cetogênica, e treinava em jejum, na performance eu não vi muita diferença. Porque eu nunca fui de usar carboidrato durante os treinos, né? Uma coisa que é interessante falar aqui assim, porque
algumas pessoas podem saber, treino mais longo, maior probabilidade de que você possa ficar em jejum ou sem carboidratos. Treinos um pouco mais curto, mais intenso, provavelmente a diferença, o carboidrato pode te dar aquele plus. Claro que a gente está falando até um limite do mais longo, né? Por exemplo, um meio Ironman você pode fazer, como a gente pode conversar logo mais, sem nada de carboidrato ou sem nada de nada, só água. Mas um Ironman completo já talvez seja mais complicado, um carboidrato pode trazer algum benefício. Tá bom, obrigado. Por enquanto eu quero interromper aqui essa dinâmica, porque eu esqueci que eu ia começar... Agora eu vou fazer. A gente tem um sorteio da marca Essentia e eu quero que vocês deem uma olhada embaixo da cadeira de vocês, que tem uma única pessoa contemplada com esse super presente da Essentia. Aqui. Pode pegar aqui com a gente, por favor. Qual é o seu nome? Yara, parabéns. Bom proveito. Ciro, eu já volto contigo. Queria aproveitar que tu mencionou a questão de câncer, tu tinha histórico de câncer em família, tu tinha esse receio quanto ao consumo de carne por causa de câncer. Queria levar para o Dr. Carlos Bastian essa questão de muita gente ainda associar o consumo de carne com câncer de intestino principalmente, né, Carlos? Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Sim. Acho que o Fernando apresentou ali, já mostrou muito bem isso, né? Os trabalhos que mostram essa relação entre câncer e consumo de carne, eles são fracos, né? Do ponto de vista da evidência, muito trabalho de associação e cheios de viés. Então, isso, na prática, a gente vê que isso, não, na verdade, não existe. O que a gente tem visto nos últimos anos câncer de intestino é uma coisa muito prevalente, muito comum. Eu que trabalho com isso, eu vejo praticamente toda semana. E a gente está vendo uma diminuição do número de casos de câncer de intestino na população mais idosa. E o grande motivo por isso é porque as pessoas fazem colonoscopia. A colonoscopia diminui mortalidade, diminui incidência por câncer de intestino. Você tem vários ensaios clínicos mostrando isso. Então, é uma rotina bem estabelecida já, a pessoa hoje, a partir dos 45 anos, fazer, e isso vem diminuindo a mortalidade nessas pessoas. Em contrapartida, está havendo um aumento dos casos na população mais jovem, abaixo dos 45 anos. Tanto que a idade de screening, que era de 50, caiu para 45, porque essa incidência vem aumentando. E fica se elucubrando um monte em cima disso aí, por que está aumentando, e, ao meu ver, um dos grandes motivos é porque dois grandes fatores de risco para ter câncer de intestino é obesidade e diabetes. Que as duas, vocês viram hoje aqui, basicamente o que a gente falou muito hoje aqui foi sobre resistência insulínica. O que está por trás das duas condições é a resistência insulínica, e resistência insulínica está por trás de vários tipos de câncer. Câncer de intestino é um deles. Então, tem havido um aumento expressivo do número de casos nessa população mais jovem. Então, de fato, não é a carne, não. Outro câncer que vem aumentando bastante é a incidência de pâncreas, né, doutor? Pelo mesmo motivo, né? Quais são quando você começa a olhar os fatores de risco para essas doenças, você vê que elas compartilham fatores de risco em comum. É a mesma coisa que o William comentou hoje de manhã, quando ele via aquela tríade nos pacientes, hipertensão, sobrepeso. É a mesma coisa que a gente enxerga nesses pacientes. O paciente com câncer de pâncreas é obesidade, diabetes. Câncer coloretal, obesidade, diabetes. Então, os fatores de risco, eles são parecidos. E a raiz do problema provavelmente seja a mesma, né? Uhum. Enquanto cirurgião do aparelho digestivo, foi e é a tua função ainda hoje a parte de cirurgia bariátrica, né? Eu não opero mais, mas eu trabalho numa equipe, né? Eu sou endoscopista hoje, eu trabalho mais com a parte de exame, mas trabalho numa equipe, sim, que faz bariátrica. Uma equipe multidisciplinar, onde sim, o paciente passa por ti em algum momento, né? Sim. Tem aumentado a procura pela cirurgia, num sentido de abreviar, de obter um resultado mais rápido? Como que o paciente recebe a informação, uma orientação de que ele poderia não recorrer à cirurgia e sim mudar hábitos? Muitas vezes o paciente ele quer um atalho, né? Ele quer uma maneira milagrosa de resolver um problema.
como a gente comentou aqui antes, pessoal, todo mundo comentou, eu acho que a bariátrica ela é uma ferramenta, ela tem situações em que talvez você tenha que recorrer a isso, mas eu acho que hoje ela é muitas vezes banalizada e super indicada. Muitas vezes tem pacientes que não têm indicação de fazer e acabam fazendo, e muitas vezes não tem orientação pré-operatória adequada, porque o indivíduo ele acha que ele vai operar e seguir comendo o que ele comia, e a gente vê muito isso, alguns anos depois do paciente reganhando peso e tal, porque quem acompanhou aqui começa a perceber que o problema não está na quantidade do que você come, mas principalmente na qualidade do que você vai comer. Então, não adianta você retirar o estômago do indivíduo se ele continua tendo uma ingesta energética alta, isso não vai ter impacto para ele. Então, a gente vê muito isso, o paciente não recebe a orientação adequada no pré-operatório, ele acaba perdendo peso num primeiro momento, porque ele acaba seguindo as orientações naquele primeiro momento, mas depois ele degringola e volta a comer o que ele comia e acaba reganhando peso. Então, eu acho que, além de que eu acho que a bariátrica hoje ela está banalizada, muitas vezes o paciente que não tem indicação de fazer acaba fazendo. Tá. Aproveitando essa questão do paciente acatar ou não a indicação, a sugestão médica, eu quero levar para o Dr. Regis, que eu tenho muita curiosidade de saber. O Dr. Regis, se vocês não sabem, ele trabalha uma linha da psiquiatria onde tenta medicar menos, né, doutor? E identificar causas dessas doenças para ver se não tem questões nutricionais envolvidas, né? Como que o paciente recebe essa informação em consultório? Ele acata as tuas sugestões? Ele adere a novos hábitos alimentares? Como tem sido essa novidade no teu consultório? É relativamente novo para ti também, né? É relativamente novo, tem mais ou menos uns 3, 4 anos que eu comecei a trabalhar nessa linha. E tem mudado com o tempo isso, porque, assim, a adesão a qualquer mudança de estilo de vida é sempre bem menor do que aquela que a gente gostaria que fosse com os nossos pacientes. A mudança de alimentação é sempre uma mudança difícil, né, para qualquer pessoa. Para todos nós que fizemos, no começo também não foi fácil, ou para a maioria não é fácil. O que eu vejo é que isso muda à medida que a gente consegue explicar melhor para as pessoas o que isso tem a ver com o problema que elas têm e qual é o ganho que elas podem ter se elas adotarem essa mudança. E isso vai mudando à medida que a gente vai tendo clareza. Então, para mim, foi mudando no meu consultório quando eu fui entendendo mais a respeito daquilo que eu estava me propondo a fazer. A psiquiatria metabólica, eu sempre falo brincando que se os tratamentos psiquiátricos convencionais funcionassem super bem, não existiria nenhuma outra linha de tratamento. A psiquiatria metabólica seria uma fantasia, não teria por que existir. Ela nasce da constatação, que é óbvia para todo mundo, que os tratamentos convencionais funcionam muito menos do que a gente gostaria que funcionasse em psiquiatria. Muito menos. E a gente tem dados sobre isso, de que a remissão dos sintomas em qualquer transtorno, ela é pequena, ela não é grande. A médio e longo prazo, ela é bem pequena. A ideia é justamente tentar entender o que está causando, qual é a causa dos transtornos psiquiátricos. E o paciente acredita? Porque é diferente do paciente buscando uma Nutri, que ele já sabe que possivelmente vai chegar com prescrição de mudanças alimentares, mas um paciente que chega num consultório de um psiquiatra, ele acha que vai sair com... muitos deles quer sair com prescrição de remédios, né? E se tu fica resistente num primeiro momento de passar um ansiolítico e... Não, mas espera lá, vamos tentar identificar a causa disso, talvez tenha alguma relação com o que você está comendo ou deixando de comer. Tem várias coisas interessantes sobre isso, né? Primeiro, assim, a ideia do remédio, sempre tem uma falsa dicotomia que é possível cair, assim, se o remédio é bom ou é ruim, se eu sou a favor ou contra remédios. Eu sempre falo que ser contra remédios, na minha cabeça, é uma loucura completa. Eu posso ser contra o mau uso do remédio, o uso indiscriminado do remédio, e sou contra e falo sobre isso com frequência. Mas o remédio é uma ferramenta útil e vai continuar sendo. Tem pessoas que tomam remédio, inclusive desde o início. Tem pessoas que vão buscar o tratamento metabólico e saem com uma prescrição. Não é a maioria, está longe de ser isso. Agora, a aceitação das pessoas mudou com o tempo, porque, num primeiro momento, quando eu comecei a aprender sobre isso e ter muita vontade de praticar, eu não falava sobre isso. Então, as pessoas que chegavam até mim marcavam consulta com um psiquiatra. Tem um problema psiquiátrico, vou marcar com um psiquiatra. Chegavam lá com a ideia correta de que iam sair com uma prescrição de um ou mais remédios.
e me ouviam falar sobre dieta, resistência insulínica, síndrome metabólica, e aquilo não entrava na cabeça de ninguém. E hoje eu entendo que o que eu fazia era uma loucura, né? Porque as pessoas não estavam ali para ouvir aquilo. Quando eu comecei a falar mais sobre isso, as pessoas começaram a chegar até mim já com essa ideia formada. Então, hoje em dia, fica um pouco menos difícil, porque a pessoa, em geral, já chega sabendo mais ou menos o que eu vou propor. Isso facilita, né? Tu tem pacientes que já estavam contigo antes de tu mergulhar nesse universo e tinham um determinado tratamento, estava com a medicação X, Y, Z, e daí, depois que te deu esse estalo, tu começou a estudar sobre isso, tu mudou o tratamento desse paciente? Que eu lembro, um paciente aconteceu isso. Tá. E foi muito interessante. Pode contar o caso dele, mais ou menos? Isso foi engraçado que foi lá no começo, né? Foi bem no começo que eu comecei a praticar isso, e era um cara que tinha um quadro depressivo e ansioso arrastado, que é 80% do que a gente vê hoje em psiquiatria, é isso, né? Depressão e ansiedade que pula de médico em médico, troca de antidepressivo, troca de medicação, associa, aumenta a dose, vai fazendo isso ao longo do tempo. Melhora pouco, melhora, depois piora, ou às vezes não melhora nada. E esse era um cara assim, ele melhorava um pouquinho, mas ele nunca ficou bem. E eu achava que eu tinha chegado no limite daquilo que eu podia fazer. Então, o meu papel com ele era tentar ajudar ele a se adaptar àquela vida como ela passou a ser. E eu propus para ele, e por sorte era um cara muito disciplinado, e ele estava no ponto de que ele fazia qualquer coisa para tentar melhorar. E eu propus uma dieta na época low carb, eu não falava de cetogênica. E era um cara que tinha sido metabólica, sobrepeso, todas as alterações que a gente conhece. Ele começou a fazer e manteve durante um bom tempo. E a melhora que ele teve foi muito maior do que ele vinha tendo. Mas os outros pacientes que eu tinha antes, eu não consigo me lembrar de mais nenhum que ficou comigo. Os pacientes chegam depois, já que eu comecei a falar sobre isso. Saíram porque queriam continuar tomando remédio? Eu acho que não voltar. Isso em psiquiatria é muito frequente. A gente recebe pacientes, às vezes a gente sabe, às vezes não. Mas é muito comum perguntar o histórico e já consultaram com 3, 4, 5 colegas. Eles vão pulando, porque a gente chega num limite, né? Então, o paciente consulta comigo, eu faço um diagnóstico, prescrevo um remédio. Funciona pouco, não funciona. Eu vou trocando, vou associando. Chega uma hora que eu penso, eu não tenho mais o que fazer. E essa pessoa, obviamente, vai procurar um outro psiquiatra. E acontece a mesma coisa. Daqui a pouco ela pulou de psiquiatra em psiquiatra. Isso certamente aconteceu com vários pacientes meus na minha outra fase, porque chegava no limite mesmo. E agora começou a ser um pouco diferente, né? Mayara, obrigado por aceitar o nosso convite. O Dr. Souto já falou um pouco hoje sobre a relação da epilepsia, da cetogênica ser usada desde 1920 no tratamento de epilepsia. Queria que tu contasse um pouco para a gente sobre o teu trabalho ali no laboratório na UFSC, a experiência que tu vem tendo. Se tu pudesse exemplificar alguns relatos. Estão me ouvindo bem. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no evento, obrigado, Davi, pelo convite, Guilherme e a todos que montam o evento. E primeiro, acho que eu quero quebrar um gelo inicial, porque ouvir médicos, psiquiatras e outros especialistas, urologistas, né, como o Círio falou, é gratificante para a área da nutrição, como muitos pensam ao contrário, o nutricionista não gosta que os outros falem de nutrição. Eu acho que nutrição é universal. Nutrição a gente faz desde quando a gente nasce. Desde os nossos ancestrais, a gente faz a nutrição intuitivamente, muitas pessoas até falam instintivamente. E esse conhecimento, ele deve ser universal, né? E o que eu vou trazer aqui é um pouco do que eu estudo, do que eu aplico com os pacientes no ambulatório, e eu vou tentar fazer algumas reflexões com vocês, sem levantar a bandeira. Eu vi aqui no evento hoje, eu fiquei muito feliz, é a minha primeira participação, e eu vi muita ponderação, muita ética, e eu queria parabenizar os meus colegas também que apresentaram antes, porque é assim que a gente faz ciência e é assim que a gente leva esse conhecimento para o consultório, né? Não é o que eu acho, mas sim o que eu estudo, o que as evidências trazem. Eu acho que isso é o essencial. Perfeito. Então, primeiro, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e espero que tenhamos mais. Primeiro, eu gostaria de contextualizar um pouquinho, até a pergunta que você fez, né, para o Regis, quando a gente pensa em nutrição para a psiquiatria, que é uma das áreas que a gente atua também, né, no autismo, no TDAH, na esquizofrenia, na bipolaridade, a gente tem que pensar que, por exemplo, um paciente que tem, a gente atende no ambulatório pessoas que chegam a ter 50 crises num dia, epiléticas. Pensem vocês de 15 em 15 minutos sofrendo uma descarga elétrica cerebral que impede vocês de acompanhar toda essa linha de raciocínio. Ou uma criança, né, que teve uma crise, quer aprender algo na escola
todo aquele período matinal foi perdido de aprendizado, talvez aquela semana inteira de aprendizado. Vocês, pensando que agora vocês são esses pacientes, né, Regis, por exemplo, com bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade, traumas, ou crises, né? Vocês topariam um tratamento terapêutico que traga redução desses sintomas? Redução das crises, redução de transtornos de humor, vocês topariam? É a última alternativa, muitas vezes, desses pacientes. Então, a nutrição, como o Regis já trouxe, ela se torna um tratamento coadjuvante. Porém, em muitos casos, jamais sem a medicação acompanhada, né? E essa é uma pergunta que chega para a gente. O nosso ambulatório na Universidade Federal, ele foi o primeiro ambulatório de dieta cetogênica para indivíduos adultos com epilepsia fármaco-resistente. Então, são indivíduos que já passaram por diversas medicações e ainda assim continuam tendo crises. No Brasil, isso? No Brasil. E a gente já tem em crianças, né? Vários autores mostram em crianças, mas o nosso foi o primeiro ambulatório em indivíduos adultos com epilepsia. E desde quando que está em atividade? Desde 2018. Legal. Tá? 2018 foi instituído e a gente é referência hoje em todo o Brasil. Santa Catarina manda diversos centros para a nossa unidade. Depois, se vocês quiserem pesquisar, está lá no nosso site também da universidade, a professora Kátia Linha, a nossa coordenadora desse grande projeto. E quando a gente pensa em melhorar a qualidade de vida desses pacientes, a família é a última alternativa que eles teriam. Então, o paciente ele chega de braços abertos falando, eu topo tirar qualquer fonte de comida que me traga um certo conforto, alegria, felicidade, porque eu quero diminuir o número de crises que eu tenho. E eu, esse ano, tive a oportunidade de falar muito sobre a dieta relacionada à epilepsia e ao autismo, e eu tento trazer isso nas palestras também. Hoje se fala muito em neurodiversidade, né? Indivíduos que têm o cérebro neuroatípico e neurotípico. E cada vez mais a nutrição está permeando esse ambiente onde alguns protocolos dietéticos podem mudar a capacidade do cérebro de se conectar entre si, ou seja, a produção de diversos neurotransmissores, né? E o objetivo no nosso campo, mas depois eu posso abranger outras áreas, é que a dieta cetogênica, sendo um protocolo terapêutico para algumas doenças psiquiátricas, e agora, no caso, na epilepsia, ela é considerada um protocolo que poderia diminuir a excitabilidade dos neurônios. Ou seja, quando a gente tem uma descarga elétrica, a gente teria despolarização rápida da membrana, fazendo com que esse cérebro entrasse, então, em desconexões, né, em não funcionalidade. E, a princípio, até onde se sabe, é uma teoria, a dieta cetogênica poderia melhorar a produção de GABA, que seria um neurotransmissor, que controlaria um pouco essa excitabilidade neurológica que o glutamato promoveria. E esse desfecho final da dieta cetogênica seria, então, o desfecho terapêutico do protocolo. Mas existem hoje vários outros estudos tentando entender quais mecanismos estão por detrás da dieta para que ela tenha essa capacidade, então, de diminuir a excitabilidade do cérebro. E por isso, acho que foi a Bruna, agora eu não sei se eu vou lembrar o nome dela direito, ela relatou que, ao aplicar a dieta, ela tem um aumento da sensação de alerta e cognição. Provavelmente, nas primeiras semanas, esse processo ele é muito mais frequente, até pela alteração dessa descarga elétrica que acontece em indivíduos também saudáveis, tá? Porém, em comparação ao grupo controle, quando a gente estuda só cognição, o grupo que também comeu quantidades pequenas de carboidrato pode ter aumento cognitivo, principalmente quando eu falo em desenvolvimento motor, em área infantil, em criança. Mas é um fundamento que até na epilepsia os pacientes relatam para a gente, que eles conseguiram ter mais alerta, alguns falam que puderam voltar a trabalhar quando o número de crises reduz. Então, a gente ainda está tentando entender como que essa dieta pode melhorar a função cognitiva, além da diminuição das crises, que já é demonstrada desde 1920. Então, eles respondem de formas diferentes. Os pacientes? Sim. Sim. Com epilepsia e sem epilepsia, a dieta vai ter respostas diferentes, com certeza, mas esse efeito cognitivo, ele é observado tanto na população com epilepsia, quanto na população que não tem a doença. Entendi. E tu pode exemplificar um pouco... Quais outras áreas? Isso. Sim. Então, hoje a gente tem... vou falar um pouquinho, talvez, da bipolaridade. A gente tem alguns autores mostrando uma relação positiva com o controle das oscilações de humor e no quadro de depressão e talvez de ansiedade, aumento da euforia, né? Justamente por esses mecanismos que são ainda hipóteses, tá? Que a gente quer aprender um pouco mais sobre elas, mas seriam essas duas hipóteses, as hipóteses GABAérgicas e glutamatérgicas. No Alzheimer, por exemplo, eles mostraram que a dieta cetogênica conseguiu diminuir o número de placas beta-amiloide, melhorando, então, a progressão da doença.
No autismo, os estereotipos e quadros de ansiedade também melhoraram, e em crianças, claro, seguindo um protocolo dietético à risca, um protocolo 4:1, e no TDAH também pequenas melhoras cognitivas e de função de término de atividades, começo, meio e fim. Então, a gente tem algumas evidências nessas características, né, de transtornos psiquiátricos, mas a gente também está observando a dieta cetogênica no tratamento da fibromialgia e em resposta à dor, pela mesma função que a gente explicou antes da excitabilidade neuronal e da capacidade GABAérgica, hipótese, né, que essa dieta teria também. Obrigado, Mayara. Alguma coisa complementar, doutor Regis? Teria várias coisas. Eu quero falar uma coisa só sobre, porque quando a gente fala de dieta cetogênica, a gente fala de como se fosse uma dieta só. E cetogênica são várias dietas. Existem vários tipos de dieta cetogênica. Existe a dieta cetogênica clássica, aquela que foi primeira descrita em 1921, aquela que o Souto falou que chega a 80%, 90% de gordura, que é uma dieta que busca um nível de corpos cetônicos muito alto. Para a epilepsia, por exemplo, a gente sabe que quanto maior o nível de corpos cetônicos, maior tende a ser o efeito terapêutico. Felizmente, em psiquiatria, não parece ser o caso. A gente pode ter bons resultados com uma cetose baixa. E aí a gente consegue tipos diferentes de dieta, onde a gente tem um nível de gordura menor, a proteína não fica limitada, ou tão limitada como fica na clássica. Então, é uma dieta uma dieta bem mais simples de fazer no dia a dia. Exemplifica para a gente, assim, uma refeição. Eu poderia dizer assim, numa pessoa que tem sobrepeso, obesidade ou sobrepeso, a grande maioria das pessoas, simplesmente diminuindo a quantidade de carboidratos para menos de 30 ou 20 gramas, vai entrar em cetose. Então, essa é uma dieta bem mais simples do que ficar colocando gordura em seringa, azeite de oliva em seringa, como o Souto falou. E vai atingir um nível de cetose que provavelmente não vai ser alto, mas que vai ser suficiente, na maioria das vezes, para quadros psiquiátricos. Uma pessoa muito magra, essa vai ter que controlar também a quantidade de gordura na dieta, no sentido de não ser de menos, porque ela vai precisar de substrato para a produção de corpos cetônicos. Mas numa cetose baixa ou moderada, não precisa ser uma adição enorme de gordura. Então, numa cetogênica clássica, a pessoa tem que pesar a comida, saber quantos gramas de gordura, quantos gramas de proteína e carboidrato ela está ingerindo. Na cetogênica que eu prescrevo, raras pessoas pesam a comida, por exemplo. A ideia é de ser simples, e na grande maioria das vezes a gente consegue uma cetose que tem um bom efeito terapêutico, com uma coisa muito mais factível no dia a dia do que ficar complicando tanto como muitas vezes é necessário fazer. Posso só complementar Por rapidinho? favor. A dieta cetogênica Atkins modificada, que é essa que o Regis está mencionando, é o que a gente aplica no ambulatório, até porque os adultos eles têm uma tolerância social também da aceitabilidade da dieta. Então, a dieta Atkins modificada, no ambulatório ela é incentivada a pesagem, porque os pacientes precisam ter uma noção de quantidade inicial, e depois de um determinado tempo, o visual deles acaba ajudando bastante. Mas isso que o Regis trouxe é importante contextualizar. Crianças, em virtude da estatura, da composição corporal e também da capacidade de beta-oxidação, elas podem chegar a níveis de corpos cetônicos muito elevados e até como fator de risco. Nos adultos, a gente tem observado que a cetose tende a ficar alta no primeiro mês, principalmente nas primeiras 2 semanas, e depois essa cetose começa a diminuir, chegando em 0,4, 0,6, 0,7, e podendo ir para 1,2, 1,5 e depois diminuindo novamente. Então, a princípio, o indivíduo que tiver maior composição, maior nível, né, de percentual de gordura, tende a chegar no nível de cetose muito maior nas primeiras semanas, porque ele está fazendo mais beta-oxidação. E a partir do ponto, como o Regis trouxe, indivíduos com menos quantidade de gordura vão fazer menos beta-oxidação. Porém, um ponto que a gente precisa lembrar é que a dieta cetogênica ela não é para todos os indivíduos que já têm deficiências, por exemplo, nessa rota da beta-oxidação. Existem deficiências genéticas, como, por exemplo, da carnitina, de outras enzimas que fazem parte do processo respiratório, que impedem esses indivíduos de terem benefício com o protocolo dietético da dieta cetogênica. Não estou falando da low carb em si, mas sim de um conteúdo de gordura elevado, que exige esse indivíduo ter uma grande quantidade de mitocôndrias e mitocôndrias que tenham essas enzimas para fazer o uso da gordura. Caso contrário, esse indivíduo acaba tendo o efeito que vocês viram hoje nas palestras, que é um aumento exorbitante de colesterol, triglicerídeo, entre outros fatores, e pode gerar também outras alterações neurológicas graves também, tá? Eu já vou voltar para todos os 4 aqui, mas eu quero aproveitar a presença do Dr. Guilherme. No teu Instagram, tu fala muito sobre diabetes, principalmente diabetes tipo 2.
Em alguns países, Canadá, Austrália, agora não lembro todos, a gente já vê associações, sociedades que representam classes médicas reconhecendo a low carb como uma estratégia eficaz para prevenir, tratar e até reverter, né, diabetes. Por que no Brasil ainda existe essa resistência, tanto da classe médica quanto dessas entidades? Boa tarde a todos. É uma boa pergunta. Eu não saberia responder por eles, né? Mas o fato é que a gente vê uma grande resistência. E eu acho muito curioso que a maior resistência talvez seja entre os próprios endocrinologistas, o que é um negócio curioso, né? Então, até para dosar uma insulina em jejum, a gente tem resistência a aceitar que essa conduta, e, enfim. Então, o fato é que, talvez até como consequência do trabalho que eu faço, eu tive que me afastar da sociedade e dos meus colegas. Eu não consigo conversar com vários colegas meus. É um negócio... Foi deletado do grupo. Deletado do grupo. Já tive tretas na escola também, enfim. Acho que são ossos do ofício. Sim. A gente vê ainda, né? Eu fui em um consultório médico e no mesmo consultório tinha uma nutri em salas ao lado e tinha prescrição de o que seria uma dieta indicada para um paciente diabético e tinha lá grãos integrais, tudo isso, né? Assim, a confusão começa antes, eu acho, sabe? Por exemplo, todo mundo, quem aqui ainda não escutou falar que diabetes é uma doença genética? Acho que, né, mais de um jeito ou de outro, em algum momento ou outro, todos já escutamos que diabetes é genético. E o problema de você, por mais que exista um componente genético, né? Se você fala que uma coisa tem origem num defeito de fábrica, ela automaticamente passa a não ter jeito, ela não tem cura, né? não tem o que fazer. E outra lenda urbana é que a pessoa fica diabética quando o pâncreas falha. Então, dá a impressão de que falta insulina ou de que o pâncreas está comprometido para sempre, o que é outra mentira. E essas duas mentiras justificam a ideia que todos nós temos do diabetes, ou pelo menos vocês não, né? Todos tivemos do diabetes, que é uma doença progressiva, que vai ser manejada mais ou menos com remédios, mas o próprio médico reconhece, está escrito na maioria dos trabalhos, dos guidelines, que é uma doença de resultado ruim, uma doença que progride, uma doença que machuca, uma doença cara para qualquer sistema de saúde. Enfim, uma repercussão enorme, e quase que no primeiro parágrafo a gente joga a toalha. Entendeu? Então, quando a gente aborda o diabetes incorporando essas medidas de estilo de vida simplérrimas, baratas e, né, à disposição de todos, não tem desculpa para alguém não começar a fazer alguma coisa, você consegue ter um resultado completamente diferente a ponto que a gente pode chamar de reversão do diabetes, que é um negócio que, quando eu percebi isso, o primeiro paciente que eu tirei a insulina no meu consultório, eu mesmo acreditava, entendeu? Porque eu passei por, né, eu acho que eu tenho 6 anos de residência médica, 3 em endócrino, e eu nunca tinha visto nada parecido. Aliás, a exceção é a bariátrica, mas que já me chamava a atenção que a pessoa estava internada no primeiro pós-operatório e já não era diabética. Muito antes de emagrecer, porque estava no primeiro dia, e muito antes de usar a maquinaria nova, né? Porque a gente fala que faz a bariátrica olhando para os hormônios intestinais, para as incretinas, mais insulina, e na verdade não, o cara estava em jejum, e no primeiro dia sem remédios e com a glicose normal, e aquilo falava, mas parece que não foi a cirurgia, tipo, né, quer dizer, foi esse tipo de paciente que começou a despertar o meu interesse, e alguns anos depois mudou completamente, igual o Zé Neto colocou hoje muito bem, né? A gente imaginava que a nossa carreira fosse seguir por um lado, e hoje eu nem me reconheço mais. Que bom, espero que outros profissionais da endocrinologia tenham esse despertar também. A gente luta por isso e estamos tentando sempre abrir conversas, né, e áreas de contato, assim, mas a grande vantagem é que resultado não tem argumento contra um bom resultado. Então, por mais que você não concorde com o que eu falo, quando você vira um resultado de um paciente meu,
de qualquer outro profissional, se você tiver interesse no que você faz profissionalmente, você é obrigado a parar e tentar entender o que aconteceu, porque chama a atenção demais. É um resultado drasticamente diferente, a ponto de que eu acho que eu mudei a minha missão, né? A gente, quando entra na faculdade de medicina, agora, recentemente, eu fui perceber que a gente é treinado para tratar doenças. E todo o meu discurso no consultório, a atuação profissional que eu faço hoje é voltada para a saúde. E não é a mesma coisa. Tratar doenças é muito diferente de promover saúde. A gente não aprende isso na faculdade. Então, por isso que a história muitas vezes é parecida, né, entre todos que falaram aqui hoje e muitos outros, de que a gente teve que sentir na pele dar errado. Todos nós, acho que a maioria de nós aqui passamos por essa coisa de passar por uma fase de colocar tudo em prática muito bem e não ter o resultado que esperava, pelo contrário, até com piora. E a gente tem que se virar para começar do zero, reaprender uma série de coisas, bater cabeça, enfim, e até achar o seu rumo. Eu quero voltar para o Ciro, cardiologista. Tenho te acompanhado comendo fígado cru nas redes sociais. Eu quero... Uma dúvida que muitas pessoas têm é que a partir do momento que tu adota uma dieta um pouco mais restritiva e com muitas limitações, entre aspas, tem gente que fala que tu vai ter mais recaídas e... como é que se fala? Distúrbios. Eu quero saber se a partir do momento que vocês, em família, adotaram, porque eu vi que foi uma mudança em família, né? Adotaram essa mudança e esse estilo de vida mais focado em proteína, em animal-based, como vocês chamam, se isso se estabilizou ou se vocês tiveram recaídas, se é difícil manter. Vocês estavam recentemente nos Estados Unidos, era mais difícil de resistir. Conta um pouco sobre essa rotina. Bom, vamos lá então. Primeiro que, quanto ao que você falou sobre a dieta mais restritiva, né? Aí, no mês que eu fiz exatamente carnívora, que era como eu falei, né, só carne, queijo, ovo, no máximo um iogurte e um whey para mudar um pouquinho o gostinho, eu conseguia controlar muito mais o meu impulso por doce do que quando eu passei para animal-based, que incluía frutas. Eu acho que você dá... Isso foi eu, né? Cada um vai ser um pouco diferente, talvez o Regis possa contribuir muito mais, o Regis e a nutricionista possa contribuir muito mais com essa área. Mas, para mim, ficava mais fácil saber que eu não podia nada do que se eu pudesse um pouquinho. Né? E talvez seja o grande dilema de quem está lutando contra o peso, falar assim, não, eu posso, no sábado eu posso fazer o dia do lixo, e aí consome no sábado, no domingo já sobrou um pouquinho de bolo e vai manter. Né? E aí, o nosso estilo de vida, lá em casa, a gente não é carnívoro restrito e tampouco a gente é, bom, como eu posso falar assim, tão regrado quanto a rede social mostra, né? Nos Estados Unidos, a gente comeu de tudo, né? Como diz o Souto ali, que se perdeu na cheesecake, eu me perdi em tudo que tinha ali. Eu falei, meu filho, quando eu chegar eu resolvo o que eu vou fazer. Estou lutando ainda para resolver, mas estamos tentando, uma hora vai. E, bom, quanto à sua dúvida, acho que ficou respondida, não? Ficou respondida. Eu quero voltar para o Dr. Carlos Bastian, que quase estou em todas as palestras, a gente ouviu muito falar em resistência à insulina, e alguns palestrantes também falaram sobre síndrome metabólica, mas muita gente ainda não sabe, o público em geral, né, o leigo, não sabe o que é síndrome metabólica, né? E, na verdade, é o que está por trás das maiores pandemias, né? Se a síndrome metabólica não fosse uma pandemia, muitas epidemias talvez não acontecessem, né, doutor Carlos? Com certeza. O que configura a síndrome metabólica e como a gente pode identificar aqui quem tem, né? Síndrome metabólica se refere a um conjunto de fatores de risco, né, que quando presentes no indivíduo aumentam consideravelmente a chance do indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares, né, tem infartos, derrames e tal, e bem como aumenta a chance desse indivíduo vir a ser diabético no futuro, né? E basicamente é definido por critérios clínico-laboratoriais, né? Então o paciente que tem glicose um pouquinho alta, o HDL, que é o colesterol bom baixo, os triglicerídeos altos, aumento da circunferência abdominal, pressão alta. Então são 5 critérios e que quando o indivíduo tem 3 desses 5, a gente já pode dizer,
Esse indivíduo é portador de síndrome metabólica. O que está por trás disso é a resistência insulínica. E o Ciro está aqui, eu vejo as postagens dele, ele pode confirmar para mim que muitas vezes a gente chega lá ele trabalha em UTI, muitas vezes chega o paciente infartado lá na UTI, com o LDL bonitinho, tomando estatina, e infartou. E daí quando você vai ver todas nas nuances lá, o que o paciente tem? Tem síndrome metabólica, ele tem resistência insulínica. É uma coisa que às vezes é pouco valorizada. Então, é aquele paciente que tem uma glicosinha tocada, alguém botou o pré-diabetes, né, que é aquilo ali já Gordura tem que ser no valorizado. Isso, esteatose hepática. Que até pessoas magras podem ter. Isso. E como o Dr. Marquezine falou, o diabético, numa fase inicial mesmo, ele não tem falta de insulina. Se você for dosar, ele tem mais, ele tem hiperinsulinemia. O pâncreas dele tá dando um gás para tentar controlar aquela glicose. E esse estado de hiperinsulinemia sustentada é o problema. Então, isso depois de muitos anos, se ele mantiver nisso aí, o pâncreas dele vai acabar entrando lá numa falência. Mas isso leva muito tempo. Então, esse estado de hiperinsulinemia é uma coisa que é muito comum, é muito frequente e que muito médico não valoriza isso. E isso está por trás dessa pandemia de doenças. E quando você vai ver, e o William botou muito bem isso, veja como esses pacientes eles têm fatores em comum. É o sobrepeso, o aumento da circunferência abdominal, a hipertensão, é aquele cara que já teve câncer, ou a mulher que já teve câncer de mama, porque a base dessas doenças, todas elas estão relacionadas. Tá. Só complementar aqui, do paciente, por exemplo, que o Carlos falou, que ele chega na UTI, o HDL baixo, triglicerídeo alto, circunferência abdominal aumentada, hipertenso, e aí a primeira coisa que vão olhar, o colesterol dele, vamos ver o LDL, como é que tá. E aí, eles esquecem de ver todo esse restante, e muitas vezes acontece desse paciente, a primeira coisa que ele vai falar para mim, o médico, ele fala, doutor, tá, agora eu vou parar de comer carne. E aí você vê o problema que e é por isso que eu uso tanto minha rede social para falar de carne, né? Porque, assim, está enraizado na cabeça das pessoas que é a carne que está adoecendo. Quando não é verdade, é o tanto de farináceo, não é trocar o arroz branco pelo integral, não é trocar o pão branco pelo integral que vai resolver. E, né, que eu falo também muito contra o vegetal, eu tento, cada vez que eu faço um post sobre o vegetal, eu fico preocupado, porque como que vão interpretar isso? Porque eu não acho que é o vegetal que está adoecendo, mas as pessoas, eles vão manter o arroz branco por integral, vai cortar a carne e vai colocar mais salada, em vez de manter a carne, né, e complementar com o restante. Mas aproveitando esse teu gancho, já que tu falou de vegetais, fala sobre o suco verde. Por exemplo, é exatamente isso. O cara chega, obeso, HDL baixo, triglicerídeo alto. Se ele não infartou, ele foi no consultório, não, olha, você precisa mudar seu estilo de vida. No outro dia de manhã, ele vai fazer, não, agora eu vou fazer um suco verde para me detoxificar, né? E aí, assim, esse indivíduo, tá? Assim, eu fiz um post que gerou bastante engajamento, mas, assim, a chance de nós aqui, entre aspas, né, quem não tem nenhum problema de saúde, se intoxicar por um suco verde, provavelmente é pequena. O Neto poderia falar melhor disso, porque ele é nefrologista. Mas a maioria desses indivíduos que estão obesos, que têm diabetes, ele já tem o rim comprometido, e o suco verde é uma chuva de oxalato, e vai se intoxicar. E pode ser perigoso. Mas quando a gente fala isso, porque a gente pensa aqui que a gente já é bastante gente que sabe de todo esse assunto, mas você virou a porta aqui, conversa com o porteiro, qualquer pessoa, eles não fazem ideia que é low carb ainda. A gente ainda é muito pequeno. Então ele vai, né, o cara que vai tomar o suco verde, ele não faz ideia e ele já tem o diabetes, ele já tem comprometido, isso ali vai ser um problema para ele. Enquanto ele poderia comer carne à vontade, porque o rim dele ainda funciona, mas ele acha que faz mal. Por favor. A gente já está se encaminhando para o fim, mas pode fazer. Sim. Fazer só um complemento que eu acho que pode ajudar a discussão hoje, né? Quando a gente fala de dieta carnívora, eu vejo que a gente tem que contextualizar, né, a prática desse indivíduo. Eu acho que também a última palestra deixou isso muito claro. Então, quanto mais exercício esse indivíduo fizer, por exemplo, o Círio, que é um triatleta, mais lesão, mais CK elevada, mais processo inflamatório, mais substrato ele vai utilizar desses aminoácidos para reparo do tecido muscular.
A partir do momento que o indivíduo que não tem um gasto energético elevado, que não tem uma lesão tecidual elevada, provavelmente ele não vai conseguir ser por muito tempo com a mesma quantidade que o indivíduo atleta consome, sem alteração dos parâmetros bioquímicos, como creatinina, ureia, entre outros. Então, acho que a gente tem que trazer um pouco do bom senso e da replicabilidade das informações para que a gente não acabe levando isso ao pé da letra, para que a gente aplique o protocolo para todos os indivíduos. Assim como eu falei da cetogênica, assim como o Souto falou da low carb, eu acredito que tudo isso é uma ponderação e que a gente, como profissional, também pode cuidar para que isso não se alastre no sentido sem a ponderação que o Círio já mencionou e que outros profissionais já mencionaram. Okay. E só para a gente contribuir assim, com a mesa, e eu já volto para o Círio, dos meus 16 anos estudando sobre nutrição, uma contribuição que eu queria deixar, nossas células, elas dependem de pelo menos 103 micronutrientes, e esses micronutrientes estão em frutas e vegetais. Eu acho totalmente correto esse ponto de vista, que eu não tenho que tirar outros alimentos, né? Não preciso tirar outros alimentos e botar a salada, mas eu acredito, diante de tudo que eu leio e estudo, que esse balanço entre frutas, fibras e vegetais, ele ainda é um balanço que a gente tem mais evidências contribuindo a favor do que a retirada. Então, é só para a gente amplificar a nossa discussão, e eu acho que tentar tornar a mensagem assim que as pessoas vão levar, afinal, um pouco mais equilibradas. Assim. Certo, mas eu não concordo. Como... Eu imaginei. E não é um achismo, né, na verdade. A gente pode pegar os Inuit, os Maasai, os Kung, eles comem praticamente só carne e não comem frutas. Quem, Círio, desculpa? Inuits, por exemplo, eles são esquimós, né? E, como sabemos, né, no gelo não cresce planta, né? Então, assim, e aí, como... Mas nós moramos aonde? Nós. Tudo bem, mas posso terminar? Obrigado. Né? Então, assim, o Fernando mostrou aqui, um pesquisador, o Stephenson, foi que morou algum tempo com os Inuits, e lá ele percebeu que, assim, eles comiam só praticamente carne de foca, peixe, de vez em quando alguma alga, se eu não me engano, mas que não tinha deficiência nutricional alguma. Ele voltou, entrou ele mais o colega dele, ficaram presos dentro de uma faculdade para fazer um estudo, consumindo somente carne, e eles estavam presos mesmo, então, para ter certeza absoluta que eles não consumiam nada, e nesses 2 anos mostraram que não teve nenhuma deficiência nutricional. Uma coisa é você que come planta e outras coisas e carne, você precisa de uma demanda. Se eu consumir somente carne, a carne tem todos os nutrientes que eu preciso. E por mais que fique feio o que eu vou falar agora aqui, né? Assim, nós parecemos muito mais com a vaquinha que está no pasto do que com uma ervilha, né? Então, assim, as proteínas que tem em cada uma dessas coisas é diferente a conformação de aminoácidos. E na carne, a vaca, como a gente fala, né? Quer dizer, tem alguns memes que a gente terceiriza a necessidade dos vegetais para a vaca consumir ou algum outro animal. Então, a gente tem estudo a curto prazo que não tem deficiência. Quer dizer que eu preciso ficar sem? Não. Quer dizer que eu posso ficar sem se eu quiser. Tá? Mas, assim, estudo curto prazo, a gente sabe. Do longo prazo, a gente não tem. Eu não tenho a resposta, assim como você não tem, infelizmente. Eu vou levar a pergunta abrir para as pessoas fazerem pergunta para a gente poder interagir. Não tem mais tempo, Zazá? Nenhum? Tá, 2 perguntas, então. Vou tentar aproveitar uma pessoa lá de trás que não foi até agora. Zazá, lá atrás, por favor. Ó. É porque ele já participou antes, né? Vamos deixar outra pessoa participar. Para quem tu direciona a tua pergunta, teu nome, por favor? Meu nome é Andresa, eu sou nutricionista e acadêmica de psicologia. E a minha pergunta vai... Bom, se todos quiserem contribuir, ok, mas vai mais especificamente para a doutora Maiara. Maiara. E para o Regis, que a gente falou um pouquinho mais sobre psiquiatria metabólica e tal. Eu acho que eu nunca falei isso para uma demanda tão grande de pessoas, mas eu estou aqui com a minha pulseirinha do autismo. Eu sou autista nível 1 de suporte. E a minha pergunta vai... eu vi que tu falasse muito sobre autismo em crianças, a epilepsia em crianças, em adultos, mas eu queria saber um pouco mais sobre
o que a nutrição e o que a psiquiatria podem falar um pouco mais sobre adultos com diagnóstico tardio, como eu, porque eu tive meu diagnóstico aos 39 anos e hoje eu tenho 41. Ai, morri. Falei. Perfeito. Muito obrigado. Primeiro, parabéns pela tua coragem de se manifestar e falar sobre o teu diagnóstico. Eu acredito que o mundo neurodiverso tem muito mais a acrescentar para todos nós do que só cérebros neurotípicos. E eu acredito que vocês vieram para cumprir uma missão gigantesca que nós sozinhos não vamos conseguir cumprir. Então, parabéns mais uma vez. Na nutrição, o que a gente sabe são algumas relações da microbiota intestinal dos indivíduos com TDAH e autismo, podendo apresentar níveis bacterianos diferentes do que os indivíduos neurotípicos e uma capacidade provavelmente menor de absorção de complexos de vitamina do complexo B, zinco e alguns fatores antioxidantes dessa microbiota intestinal. E que isso, no longo prazo, poderia ter associações com maior aparecimento de dermatites e processos inflamatórios. Então, a nutrição voltada para a função intestinal nesses indivíduos, ela poderia melhorar a função absortiva e corrigir algumas deficiências que não estão só presentes nas crianças, mas também nos adultos também. E quando esse paciente com autismo adulto possa ter outros transtornos, como o TDAH, por exemplo, ele poderia ter benefício de alguns protocolos dietéticos, como a dieta Feingold Diet, a dieta Low FODMAPs e a dieta baixa em oxalacetato. Existem outros protocolos que poderiam trazer benefício para os sintomas desse paciente, tanto comportamental e estereotipado, quanto também do processo inflamatório na microbiota intestinal. Tá? Depois, se a gente puder continuar a conversa, vai ser um prazer te ajudar. Bom, eu te diria assim, do ponto de vista da psiquiatria, e aí é uma opinião minha, a psiquiatria tem muito pouco a oferecer para os pacientes com autismo, e eu acho que a psiquiatria tem, às vezes, muito a atrapalhar os pacientes com autismo com um nível de intervenção desnecessária muito grande. Isso é uma coisa que eu via muito quando eu participava, eu coordenei um tempo ambulatório de psiquiatria infantil da residência em psiquiatria aqui do IPQ. E me angustiava muito ver o nível de intervenção que se tinha com crianças, aí com vários diagnósticos e com TEA, para mim, é uma coisa impensável. Então, eu diria assim, se não existem sintomas evidentes e que causam muito sofrimento, eu acho que a psiquiatria tem que sair de cena nesses casos, e a psicologia, a psicanálise, a nutrição tem que entrar em cena e outras áreas. Quando existem diagnósticos associados, ansiedade, depressão, TDAH, por exemplo, aí a psiquiatria, eu acho que pode entrar muito mais na psiquiatria metabólica do que com a psiquiatria tradicional. Eu vejo o uso de remédios em casos de TEA como uma coisa que, para mim, é impensável. Assim. Intervenções nutricionais têm muito potencial. A gente conhece mais em crianças, né? Então, trabalhos com, por exemplo, dieta cetogênica em crianças com TEA, tem alguns trabalhos que são pequenos, é verdade, mas que mostram resultados que são assim, animadores em alguns casos. Não vejo motivo para não se tentar alguma intervenção nutricional, e aí pode ser algumas delas, não precisa ser cetogênica necessariamente. Mas falando da psiquiatria mesmo, eu acho que a psiquiatria faz melhor se afastando e não se aproximando desses casos. Convidamos mais uma pergunta ou encerramos? Por favor. Seu nome e para quem vai a pergunta. Olá. Giga Cobra. A pergunta é sobre, no início, o Denis falou da ansiedade, depois a Maia também falou da ansiedade, em relação à dieta, né? E eu vejo assim, a base da ansiedade, depois que eu mudei para low carb, para cetogênica, para carnívora, né? É a fome, né? Essa fome que nunca tem fim, essa coisa do pico de energia lá em cima, depois vai lá para baixo, vai para cima, vai para baixo, isso gera muito ansiedade. E a alimentação baseada em comida de verdade e nutritiva e que sacia, né, ela gera um efeito, né, de prazer pela saciedade, aquela tranquilidade do leão depois que come uma gazela, né, que a gente fica tranquilo, que eu vejo muito, né,
que é o que resolve essa questão da ansiedade. Eu era muito ansioso, por exemplo, eu tinha muita questão de correr de carro, ficava querendo chegar na frente, né? Agora eu consigo ficar mais tranquilo, eu já faço há 5 anos praticamente, né, essa estratégia. Então, vocês veem também essa relação entre essa questão da saciedade, da relação entre a fome e a ansiedade? Por exemplo, a gente vai no shopping com fome, você vai comprar 10 vezes mais do que você estava, aquela coisa, você está com fome, você precisa esperar alguma coisa, você fica naquela ansiedade doida. E quem faz low carb mata a fome? Tem alguma relação entre essa questão da fome e a ansiedade? Regis? Assim, o que causa transtornos psiquiátricos ou sintomas como ansiedade e outros é sempre complicado falar, porque é multifatorial. É um termo meio batido, mas que na psiquiatria a gente não tem como fugir disso. Mas uma coisa que eu vejo com muita frequência é a ansiedade relacionada com a variabilidade glicêmica. Então, a glicemia que fica uma montanha russa ao longo do dia, não tenho dúvida de que isso causa ansiedade. E resolver isso, aí pode ser com low carb, por exemplo, que é muito eficiente para resolver isso, tem um efeito comum de diminuição de ansiedade. O relato de pessoas que começam a fazer low carb, e aí pode ser por qualquer motivo. Então, a pessoa foi procurar um tratamento para perder peso, e ela nem disse que tinha ansiedade para o nutricionista ou para o médico. Começou a low carb e a ansiedade melhorou, isso é super frequente. Então, acho que tem muito a ver com o que tu disse. Só complementando o Regis, a própria produção de dopamina em alguns protocolos dietéticos que aumentam o período de saciedade, como o Souto mostrou antes, essa relação proteína-energia, ela também pode aumentar a produção dopaminérgica, trazendo essa sensação de maior equilíbrio no longo prazo, e alguns protocolos do low carb também. Talvez por isso a tua sensação. Perfeito, obrigado. Teria 1000 perguntas para a gente continuar conversando, o pessoal está interessado, mas a gente tem um cronograma a seguir. Obrigado, Dr. Carlos, obrigado, Ciro, Regis, Maiara, Dr. Guilherme, muito obrigado.